Aí, o que a gente viu na aula passada, né? A instrução de processamento de bits, tá? Instrução pulso, set, reset, os tipos de variáveis, isso aqui é importantíssimo. É a alma do negócio, que nem eu estava falando. Aqui os tipos de variáveis que a gente trabalha, ó. Word, double int, Word inteira, ó. Aqui as memórias, como a estrutura delas e como elas funcionam no S7200. Não só no 1200, né? No 1500 e outros CLPs também. Isso aqui, tá? Cabe a mesma quantidade em cada memória, tipo, bits. Depende. Aqui ele está representando duas double word aqui, né? São duas double word 32. Aqui tem 64 bits aqui, na verdade. Esse quadro inteiro tem 64 bits. Porém, ele vai do bit aqui, né? Até as duas double word, né? Que ele representa aqui embaixo, ó. Deixa eu riscar aqui. Aqui uma double word, aqui são outras. Cada uma dessas tem 32 bits, né? E tu pode contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3... Aqui tem 32. Aqui tem mais 32. E aqui te mostra como trabalhar com elas, né? Ó, IW0, IW2, aqui esses 16 bits cada uma, ó. E aqui a IW1, ela engloba o byte 1 e 2, se tu olhar aqui, ó. Metade. Aqui, e esses erros aqui que o pessoal comete de sobrescrever a memória. A hora que tu assistir o vídeo lá, tu vai entender. Eu falando várias vezes isso, várias vezes. Eu bato muito nessa tecla porque é muito comum esse erro, tá? A gente sobrescrever memória. Por exemplo, chama IW0 e depois vai lá e chama IW1. Tá errado. Porque tu tá sobrescrevendo elas. E essa tabela exemplifica exatamente isso. Tá? E é um exercício legal da gente fazer. Porque o CLP ele permite tu ir lá e fazer isso. Trabalhar com IW0, por exemplo, IW1, IW2, IW3. E tu vai ver que vai ficar uma loucura conforme vai escrevendo numa e na outra. Um começa a interferir no outro. Fica doido o teu programa. É até bom a gente pegar e fazer isso, sabe? Porque aí tu vai ver o problema acontecer. Tá bom? E aí, a gente fez esse exercício aqui. O quê? Não tô usando clock aqui. Não, aquilo lá é uma outra coisa. As memórias de clock eu uso para fazer um pisca-pisca, alguma coisa. Porque senão eu teria que fazer uma lógica com temporizadores para fazer uma coisa piscando, sabe? Não guarda. Ele é um bit que fica piscando, aquelas memórias de clock. Exato. Essas aqui tu memoriza o que está acontecendo aqui, porque ele tem que contar, se eu não me engano, 3 peças ou 5 peças aqui para ele parar todo o ciclo. Ele tem que fazer uma contagem aqui. Só que de propósito a gente faz essa contagem sem utilizar os contadores para a gente trabalhar com as instruções de processamento de bit, que foi o que a gente viu antes nessa aula, sabe? A gente trabalhar com as instruções e os bits puros. A gente não utiliza contador. O certo era usar contador, que aí a tua lógica fica bem mais simples. Porém, a gente trabalhando dessa maneira força a gente pensar como trabalhar com os bits mesmo, sabe? E outra que a ordem de execução do programa. Aquilo ali foi muito bom nesse exercício aqui. Se eu vier guardar a memória de um botão que eu apertei, posso usar ela também? Sim, porque se tu apertar um botão, tu pode setar uma memória. Aí tu sabe que... Aí tu vai soltar o botão, certo? Aí a tua entrada do CLP vai cair para nível 0, mas aquela memória vai ficar sempre em 1. Ou seja, eu apertei o botão e eu uso isso muito para a memória de máquina ligada. Porque eu vou lá, aperto o botão de liga e solto ele, certo? Mas a máquina continua ligada, não continua? Alguma coisa reteve aquela memória, é a instrução set. Aí eu setei a memória, por exemplo, de máquina ligada. Mas isso não serve é o bloco. Tem bloco e tem a memória que é a instrução, né? Aqui, ó. Tem as duas maneiras, o bloco que tá aqui embaixo, ó. Ou tu usar assim, ó.
Ó, apertei o botão de liga, ele seta. Apertei o botão de desliga aqui, ele reseta. Aí desliga a máquina, por exemplo, tá? É isso aí. Aí hoje o que a gente vai ver? Temporizadores. Essa instrução de temporizador é uma das coisas que eu, por exemplo, mais utilizo. É um dos blocos que eu mais utilizo. Muito mais que um contador, por exemplo. Contador a gente usa muito pouco. É que depende do software, né? Por exemplo, nas máquinas nossas mesmo, temporizador tem demais. A gente usa muito tempo para tudo. Para esperar uma coisa acontecer, para fazer um filtro num sensor, por exemplo. O sensor está piscando, sei lá, passa um produto ali e aquele produto está com uma abinha aberta, por exemplo. O sensor liga rapidinho, desliga e depois liga de novo com o produto. Aí, em vez dele contar um, conta dois. A gente pode fazer um filtro. Usar um temporizador para isso, para ele ignorar por alguns milissegundos a piscada do sensor. E quando ele realmente ligar e ficar ligado por aquele tempo, estourando aquele tempo, ele conta um, entendeu? A gente usa demais. Tem outras maneiras de fazer isso, tá? Mas é muito comum a gente utilizar temporizador para isso. E aqui, e o temporizador tem tipos. Não só no S7200, todos os CLPs têm uns tipos de temporizador. Por exemplo, esse aqui é o on delay, tá? Ó, deixa eu botar o tablet aqui para ficar melhor. O pessoal, às vezes pede, cliente pede muito nas balanças, por exemplo, aba aberta. Aham. E a massa não pega. Porque se colocar o de comprimento, ela vai pegar a aba que vinha assim, né? Que vinha assim. Sim. Mas se a aba vinha assim, mais retinha, Não pega. ela não vai pegar. Não. Aí, tipo, não sei. Talvez só. Teria que fazer. Assim, ó, é possível de fazer, tá? Pegar, por exemplo, as abas abertas no cartucho. É relativamente simples de fazer, mas depende da posição que ele está entrando na máquina. Sim, porque os pessoal de papel de aba aberta de máquinas que não tem máquina anterior, né? Exato. Você tem máquina anterior, todos eles entram assim, não tem uma Sim. diferença. E as máquinas, todas elas colocam os cartuchos assim. Só que é muito difícil de detectar isso. Pode ser o comprimento e tudo, mas e se a aba vem aberta, mas ela entra fechada igual? Sei lá. Eu sei. O problema não é físico mesmo, sabe? Não é problema de automação, uma coisa assim. Ou a gente teria que detectar isso em outro lugar. Talvez a balança não seria o lugar certo. Talvez na máquina, na saída da máquina, porque o cartucho está em pé, por exemplo, se é uma Vertopack. Está em pé e está com a aba aberta. Talvez ali seja mais fácil de detectar ali, rejeitar fora, porque a balança, dependendo do jeito que entrar, a gente não tem posição que eu consiga colocar o sensor para detectar, entendeu? Aí acaba complicando, e não se torna nenhum problema de automação em si, de programação, de CLP. É físico, a posição que vai vir o negócio e tu não vai conseguir detectar. Exato. Cara, mas assim, o que eu vejo é que quando vai para encaixotadora, o problema é um pouco mais chato, né? Mas geralmente na saída de linha tem umas pessoas que ficam lá no final pegando os cartuchos e colocando. E aquelas pessoas têm a manha de pegar aquela aba, dobrar e botar para dentro. E lá nas linhas. Todos que eu fui nas empresas aí, tipo, sempre quando eu trabalhava aqui, auxiliar de engenheiro, Aham. e aí todas as computadoras, até um problema nosso que eu nem considerei isso, né? Aham. Mas vinha uma aba aberta dele, pode tudo. Aham. O negócio cai. Cara. Aí você tem que parar, aí tem que parar anterior, ver se não acumula, para. É verdade. É um saco. Mas faz parte. Tá. Vamos lá. Aqui, ó, eu tô falando do temporizador on delay, certo? Uma coisa que a gente trabalha demais e tem que se habituar a trabalhar é com gráficos, tá? Representação gráficas. Esses gráficos, assim, ó, geralmente o que é? É o sinal, né? É tipo, sei lá, nível de tensão, nível lógico. Tipo assim, aqui tá em 1. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tipo, aqui, nesse nível lógico ele tá em 1 que ele ligou.
e aqui está em 0, ó. Sempre, tá? A gente considera 0 ou 1, tá? E outra coisa, isso ao longo do tempo. Isso aqui é o tempo, essa é a linha do tempo. Sempre, geralmente isso aqui é tempo, e aqui é o nível lógico, tá? Aqui é o tempo, e aqui é o bit, aqui que tá ou em 0 ou em 1, tá? Por exemplo. E como... E tudo, todas as... por exemplo, quando a gente vai na ajuda da Siemens, clica no bloco de temporizador lá, no tom, tu pode clicar com... Clica em cima dele e aperta o botão F1. Ele vai abrir a ajuda do bloco, vai te dizer como ele funciona. E, cara, tu vai ver, só vai ver gráfico lá. Tem explicação em inglês, sempre em inglês ali, vai ter uma explicação,zinha. Se tu fizer isso, vai acontecer isso, tem explicação sempre em inglês. E tem gráfico. E a gente tem que saber trabalhar com gráfico. Tem que olhar isso aqui, saber interpretar e entender, porque aí tu entende como funciona. Cara, isso é extremamente comum. Comum demais. E muito importante a gente entender. Por exemplo, aqui, ó. Timer on delay, o que ele é? Isso, basicamente, tá? Ele espera uma coisa acontecer, espera contar o tempo e depois atua. Por exemplo, quando eu vou ligar lá a máquina encarteadeira, certo? Eu aperto o botão de liga, mas a máquina não liga no instante que eu aperto o botão. Ela espera um pouco e depois ela liga, certo? Tu não aperta e ela liga, tu aperta e já sai rodando. Não. Ela aperta, espera um pouco, um timer, on delay tá lá atuando. Por quê? Ele espera para depois fazer alguma coisa. Assim que funciona o on delay. E aí, vamos olhar no gráfico aqui, ó. Esses blocos, até a gente... não cheguei a comentar aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. In é a entrada do bloco, tá aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é meu botão de liga a máquina. Esse aqui, ó, tá? A entrada aí 0.1. Eu vou apertar esse botão e depois, ó, de 500 milissegundos, ele vai atuar essa saída aqui, 0.2. Ah, mas 500 milissegundos é um tempo muito curto. Sei lá, bota 10 segundos. Aí tu tem que apertar e ficar segurando esse cara aqui por 10 segundos até ele ligar essa saída aqui. On delay é assim, espera para depois fazer alguma coisa, tá? E aí, se a gente analisar o gráfico aqui, ó, aqui tá a entrada dele, certo? Ó, tá zerado, ele não tá fazendo nada. Aí eu apertei o botão, ó, ele começa a contar o tempo, ó. Conta. Isso aqui é a saída, ó, que é a Q, que tá aqui, ó. Aí o que acontece? Apertei o botão, a partir do momento que eu apertei o botão, ele começa a contar o tempo. Aí estourou os 100 milissegundos, puf, acionou a saída. E tu vê que o botão tá pressionado aqui e ele continua. Aí a partir do momento que eu soltar o botão aqui, ó, ele já saiu a saída também, tá? Ó, aí eu pressionei o botão por um tempo muito curto, ó, ele nem fez nada, não atuou a saída, porque não estourou o tempo. Por exemplo, isso aqui é a função do filtro que eu falei, ó. Tipo, ó, o sensor piscou muito rápido aqui, ó. Ó, o sensor deu uma piscadinha curta, ele não atuou a saída dele aqui, ó. Ele ignora. Aí não contaria uma peça a mais, por exemplo. Digamos que isso aqui seja um cartucho passando na balança com uma abinha aberta. Ele detectou essa abinha aqui, aí depois entrou o cartucho mesmo. Aí deu tempo, aí contou a peça, por exemplo. Entendeu? Não. Tu tem que saber usar. Filtro de sensor, se botar um tempo muito grande, não vai atuar nunca na saída. Sim. Tem que achar o tempo certo. E aqui, ó, é o elapsed time que eles falam. É o quanto que ele contou. Por exemplo, aí a gente analisando o gráfico, ó, apertei o botão aqui em cima, ó, eu tô aqui em cima. Apertei o botão, aí ele começou a contar o tempo aqui, ó. Começou a contar. Quando chegou aqui que estourou o tempo. Estourou. Aí ele aciona a saída, ó. Aí se tu olhar aqui em cima, deixa eu até apagar de novo aqui para
para ficar mais fácil. Eu estou escrevendo por cima do que eu escrevi. Ó, aí contou, aí estourou o tempo, chegou nos 500 milissegundos, aí atua a saída, ó. Atuou a saída. E como eu estava com o botão pressionado ainda, ele ficou até eu largar o botão. Ou o sensor, saiu alguma coisa da frente do sensor, sei lá, ó. Aí zerou o tempo. Ó, eu apertei o botão, ou passou um produto com a abinha aberta com tempo bem curto, ó. Ele não chegou até o tempo dos 500 milissegundos e já zerou. É assim que ele funciona. Ele é muito simples, é um dos timers mais utilizados, é o on delay, tá? É tom. Aí lá no software, aqui o tom, ó. Tu vai lá, põe um bloquinho, escreve tom, ele já vai aparecer esse bloco aqui. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco já vamos trabalhar com o temporizador. Então ele conta o tempo que fica que a entrada entra nele também. Ele fica, tu aperta o botão, ele fica esperando, e só atua depois daquele tempo que tu programou. E se tu soltar o botão antes dele estourar a contagem de tempo, ele não faz nada. Eu achava que era assim, joguei a energia nele, joguei sinal, né? Sim. Aí ele vai esperar o tempo, depois ele vai jogar a saída. É isso. Então eu não sabia dessa parte. Se soltasse antes do... Se tu soltar, o tempo zero, ó. Tá aqui, ó. Zero o tempo e a saída não atua, ó. Viu que a saída não atua? Entendeu? Ele só vai atuar quando estoura o tempo. Tipo assim, nesse caso, 500 milissegundos, ó. Deu os 500 milissegundos, aí ele aciona a saída aqui, ó. E aí dá a condição que tu quer. Eu tinha visto... A gente faz Sim, já. Sim. A gente tem, tá vocês dois aí, a gente tem os dois CLP aqui, faz o teste aqui. Pega e toca ali a memória, tu vai ver que ele vai atuar só depois daquele tempo. Porém, aqui a gente tá falando do on delay. Agora a gente tem o off delay. Ao contrário. Esse aqui, como é que ele funciona? A partir do momento que tu apertou o botão, ele já aciona a saída. Na hora. Apertou o botão, ele aciona. Porém, a hora que tu soltar o botão, ele segura essa saída acionada por 2 segundos aqui. Aí vamos lá no gráfico, ó. Apertei o botão, aqui ó, no momento que eu apertei o botão, a saída já ligou. Aí eu soltei o botão aqui, certo? Soltei. E a saída continuou por mais esse tempo. Entendeu? Ó. Aí aqui, vamos lá de novo. Apertei o botão, a saída já atuou. Ó. Soltei o botão, ele continua. Aí eu já apertei o botão de novo, ó. Ele não, aí ele sempre ficou ligado à saída, ó. Ele é o contrário. Vai continuar e segura a saída por um tempo. Usa bastante também. Eu uso bastante. Também, às vezes, eu uso isso como filtro de sensor. De maneira contrária ao outro. Em vez dele ignorar, o que acontece? O sensor, se ele detectar alguma coisa, quer dizer que tem alguma coisa ali, certo? Sei lá, detectou a abinha do cartucho aberta. Ele já aciona a saída. E, porém, ele fica mais um tempo acionado. Aí ele ignora as piscadas também. É uma maneira de... Eu gosto de utilizar o off delay muitas vezes para filtro também. Funciona muito bem. Usa muito. Depois esse aqui, ó, é o Time Pulse. Como é que ele funciona? Esse aqui eu nem uso. Eu não, particularmente, nos meus programas eu não uso, não. Ó, vamos analisar o gráfico dele para ver como que ele funciona. Apertei o botão, ó, já aciona a saída por um período, ó. E o botão continuou pressionado aqui, mas a saída dele durou só esse período de 1 segundo aqui, ó. Ó, aí eu apertei o botão aqui, ó, 2 vezes, deu uma piscadinha. Não, ele só aciona uma vez. Durante esse tempo aqui. Que ele é um time pulse, ele dá um pulso na largura do tempo que tu configurou. Ele é um pouquinho diferente dos outros dois. Ele é um meio que, não sei se é uma mistura, sei lá. Não é, na verdade ele é assim, ó, tu apertou, a saída dele atua naquele tempo que tu programou. Simples assim, independente do tamanho do teu pulso. Também poderia usar como um filtro para sensor. Se piscar, ele vai ficar só aquele tempo ali ligado e pronto. Morreu.
Serviria para encartadora, talvez. Hum? Cara, assim, ó, todos servem para. Tem muitas situações que tu. E tu vai, conforme tu vai construindo o teu software, tu vai analisando o que vai se aplicar para ti ou não. Ó, aí tem essa outra instrução de temporização, timer on com reset. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, mas é simples também. Ó. Esse eu também não trabalho com ele, não. Mas isso é gosto do programador, né? Tem instruções que eu particularmente não uso, por mania, pelo que eu aprendi antigamente, sabe? Do jeito que eu aprendi, eu fui utilizar mania mesmo. Ou ela não serve para mim. Não serve. Às vezes eu faço uma coisa até mais complexa, se eu usasse um bloquinho pronto, entendeu? Eu acabo criando a lógica mais complexa, às vezes até por desconhecimento, sabe? Ó, esse aqui como que ele funciona? Ó. Apertei o botãozinho, esse aqui é a entrada, certo? Ele já contou um pouquinho do tempo. Ele é um timer que fica acumulando. Os outros não, né? Quando tu solta, ele zera a contagem, por exemplo. Depois apertei o botão mais um pouquinho. Apertei o botão mais, ó. Aí se tu olhar aqui, ó. Quando que ele acionou a saída? Só depois que ele acumulou, no caso, o tempo aqui de 1,5 segundos, ó. Aí eu apertei o botão, ele contou um pouquinho, depois contou mais um pouquinho, aí ele foi acumulando o tempo. Entendeu? Tipo, apertei o botão, soltei. Mas não aconteceu nada, porque ele não chegou naquele tempo. Apertei mais um pouquinho, soltei. Apertei mais um pouquinho, paf, aí ligou. Isso aqui, às vezes, eu posso usar para... Que, por exemplo? Cara, e esse tempo que ele acumula, tu pode escrever isso numa memória. Isso aqui tu pode usar, por exemplo, para medir quanto tempo um sensor fica acionado. Por exemplo, quanto tempo o produto passa um produto ali na frente e o sensor fica acionado. Ele pode acumular, sei lá, esse tempo aqui. Ah, fica 1 segundo, levou para o produto passar ali. Aí ele vai te dar aqui 1 segundo. Pode transferir isso aqui para uma memória, fazer uma conversão. Ah, se ele levou 1 segundo para passar na frente do meu sensor, eu sei que o tamanho dele é tal, por exemplo, naquela velocidade, certo? Ah, se ele levou 1,5 segundos, o produto é maior. Tu pode fazer uma conversão e calcular o tamanho dele, por exemplo, para saber se ele está passando de num sentido ou no outro. Poderia usar essa instrução para fazer aquele... para saber se o produto está virado em cima da máquina. Ele tem um sentido de passar, ele é curtinho. Sei lá, dá 500 milissegundos ele passando 500, daqui a pouco passou um produto atravessado na nossa esteira lá. E ele leva 1 segundo em vez de 500. Aí tu já pode detectar, o produto está virado, vamos rejeitar. Que vai dar problema na máquina da frente, por exemplo. Pode usar essa instrução. Eu fiz de outra maneira. Bem melhor que essa, tá? Porque o tempo, o que acontece? Se eu mudar a velocidade da máquina, o tempo vai mudar. E o produto está ali na frente. Então fica mais difícil de trabalhar. Aí eu fiz de outra maneira. Eu fiz com encoder. Eu fui contando pulsos. Tipo assim, eu conto quantos pulsos o produto está na frente do sensor. E se eu aumentar a velocidade ou diminuir, a quantidade de pulsos vai ser a mesma. Porque se eu acelerar a máquina, ele vai estar dando mais pulsos. Se eu diminuir a máquina, ele vai estar dando menos pulsos. E aí, eu converto a quantidade de pulsos. Eu pego o sinal do motor, que vai para o drive também. Quando vocês vão ligar lá, tem um fiozinho de uma saída, que, se eu não me engano aqui é 0.0, ele vai lá numa entrada. Ele faz a volta. Exato. Aí eu pego aqueles pulsos, porque aqueles pulsos é a velocidade do motor. Quanto mais rápido. Aí eu converto a quantidade de pulsos em medida. Porque se eu passar ele bem devagarinho, vai dar tantos pulsos. Se eu passar ele bem rápido, como ele vai passar mais rápido, vai dar praticamente a mesma quantidade de pulsos do tempo que ele ficou na frente do sensor. Tem uma variação, tá? Tem uma certa variação, porque eu não criei interrupção, eu não criei nada para fazer essa lógica ser precisa. E até não tem porquê, porque eu não preciso saber o tamanho da caixinha. Eu preciso saber se ela está num sentido ou no outro.
E dá uma diferença gritante, né? A não ser que ele seja quadrado. Aí não tem como pegar. Porque do sentido que ele passar é a mesma. Mas se ele está num sentido, sei lá, dá 10 pulsos. Ó, enquanto ele estava na frente do sensor, deu 10 pulsos, independente da velocidade. Agora ele passou ao contrário, deu 30 pulsos. Aí eu converto isso em uma medida ali, é uma medida aproximada, não é exata. E aí eu sei que o cartucho está virado e, puf, expulso ele, entendeu? É uma maneira mais inteligente de tu trabalhar do que tu trabalhar com temporizador. Mas pode usar tempo. Digamos que tu tem uma esteira que é uma velocidade fixa, eu não estou trabalhando com pulsos, não estou trabalhando com nada, entendeu? Motores que não tem pulso. Eu tinha esse recurso, por isso que eu utilizei. Mas não tem, tu pode utilizar o tempo. O tempo que ele ficar na frente do sensor, eu sei se ele está... Não é tempo. Assim, é e não é. Mas eu não estou utilizando instrução de tempo para calcular isso. Mas é o tempo que ele está na frente do sensor. Se ele ficar mais tempo ali na frente, vai contar mais pulsos. Mas é e não é, entendeu? É essa lógica que eu fiz. E aí, esse temporizador aqui, cara, ele funciona dessa maneira. Vai acumulando tempo, chegou no tempo, atua. Exercício. Esse diagrama aqui, ó, esse é eu botei de propósito para quê? Para a gente analisar qual temporizador que é, só analisando o gráfico. Ó, aqui está a entrada, aqui está a saída e aqui está o tempo decorrido. Que temporizador é esse? A gente viu o on delay, o off delay, né? O que mais que a gente viu? Ó, off delay, o de pulso, tá? E esse timer com reset, tá? Que é o tom R. Que temporizador é esse? On delay? Ó, vamos analisar então. Apertei o botão, certo? E segurei. Ele esperou e atuou. Até eu soltar o botão. Ele é o on delay. Ó, apertei o botão e soltei rápido. Ele contou um pouco do tempo, não estourou, não acionou a saída. Apertei o botão aqui, esperou o tempo, acionou a saída, ficou até eu soltar. Esse é o on delay. Ganhou estrelinha. Pega uma água aí. Conseguiu entender, Lucas? Isso. É muito importante assim, ó. Porque daqui para frente, quando a gente começar a criar os nossos programas, muitas vezes a gente não sabe como o bloco funciona. Isso não serve só para temporizador, para tudo. E, cara, geralmente ele representa em gráfico, assim, ó. Mas eu fui ver esse trem, né? Aí o cara me explicou, nossa, se você apertar aqui, aperta no F1, vai aparecer informações em inglês, você traduz. Aí a tradução, eu explicava muita coisa, mesmo para tradução. E botava o gráfico, todo ele nosso gráfico. E eu lá, era nada. Cara, é importantíssimo. E assim, e até quando eu estou construindo as lógicas, tá? Da máquina, às vezes eu pego e desenho o gráfico. Eu desenho no gráfico, se acontecer tal coisa tem que acontecer. Antes de eu construir a lógica, porque facilita tu ver no gráfico cada coisa e tu consegue ver as condições de uma maneira mais clara. Então é muito importante a gente aprender a trabalhar com um gráfico, tanto interpretar ele como tu criar ele, para te saber como tu quer a resposta do teu programa, entendeu? Ajuda demais isso aqui, demais. Tem gente que gosta de utilizar fluxograma também, eu não gosto, mas tem gente que faz tudo no fluxograma. É uma técnica de projeto, sabe? Vamos fazer todo o programa no fluxograma, depois criar no CLP. Tem gente que ensinam a trabalhar assim, tá? Nos cursos aí. Ensinam a trabalhar, a pessoa pensar no fluxograma, como tem que ser teu programa. Eu não trabalho assim. Mas é uma particularidade minha. Eu vou criando e testando, vou pensando, e às vezes vou no gráfico e desenho, é a minha maneira. Não quer dizer que está certo ou está errado. Cada um tem seu jeito de trabalhar que se sente melhor, né?
no final das contas tudo dá certo, né? É o jeito que tu não tem uma regra pra gente trabalhar. Beleza? Exercício. Tá? Agora a gente vai programar. Vamos botar o CLPzinho na mesa e vamos executar esse exercício. Isso aqui vai demorar um tempo, tá? E aí depois a gente volta aqui e eu dou uma explicada nele, a gente dá uma discutida e encerra ele. A gente tem que fazer ele depois trabalhar nos contadores aqui. Vamos embora. Vou dar uma pausa no vídeo aqui que agora nós vamos trabalhar. Contadores, tá? Como funciona um contador? Ele pode ser entendido como um acumulador que soma e subtrai de um registro de memória um valor unitário, quando uma entrada é ativada, tá? Os contadores nas 7200, assim como os temporizadores, são sensíveis à borda de subida. O que acontece? Se tu olhar aqui, ó, eu vou ter uma instrução de pulso aqui. Por quê? Toda vez que eu apertar, toda vez que eu acionar a memória M0.2, ele vai dar um pulso aqui no contador. E esse aqui é um CTU. CTU é o Counter Up, que é conta incrementa no caso. E como que ele funciona? Aí ele dá um pulso e conta uma coisa só. Aí ele conta 1. Aí eu boto essa memória para 0 e para 1 de novo. Conta 2. Solto esse botão. Aperto. 3. E se ele chegar no 3, que é o preset, aciona a saída. Sei lá. Contou 1, 2, 3. Puf, aciona a saída. É assim que funciona esse contador aqui, Counter Up. Que é o que nós vamos ver. É o que está aqui, ó. Tá? Ele é tipo um temporizador também, só que ele é um contador. Mas por que eu tive que colocar a instrução de pulso aqui, tá? Porque se eu colocar o... Sem ser pulso aqui, normal, tá? Enquanto eu estivesse segurando esse botão, ele ia estar contando. Ele dá um número gigantesco. Por isso que tem que ser um pulso, essa instrução, entendeu? E por que ele fica incrementando? Enquanto esse cara está em 1, por exemplo, sem ser o pulso, a cada varredura do CLP ele conta 1. 1, 2, 3, 4, enquanto esse cara está em 1. Por isso que eu boto o pulso, porque aí eu mantenho ele em 1 aqui, né? Porém, essa instrução P ele só dá um pulso, aí ele conta 1 só, enquanto ela estiver em 1. Por isso que ele é sensível à borda de subida, entendeu? Tipo, ó, deu o pulso positivo, ele conta. Entendeu? Esse é o counter up. Counter down. Ele é a mesma coisa, só que ele é o contrário. Conforme eu estou dando pulso aqui, ele começa a decrementar. Onde que eu uso isso aqui? Para saber quantos produtos eu tenho em cima da minha esteira da máquina, por exemplo. Tipo assim, passou no sensor de entrada da máquina, contou 1. Passou outro produto, contou 2. Mas ele saiu lá no sensor de saída. Aí decrementa 1. Aí fica 1, 2, aí sai 1, fica 1. Aí saiu o outro, ficou 0. Aí eu uso o counter up, counter down para saber quantos produtos eu tenho em cima da máquina, por exemplo. Tá? Mas fica na memória, quantos produtos passou. Fica. Não quantos. Exatamente. Só que assim, eu posso usar contador, counter up também, para contar quantos produtos passou na máquina. 1, 2, 3, 4. Passou 1000 produtos, ele conta até 1000. Não sei se só para tirar da memória dessa saída, tipo assim, o counter up na entrada. Aí quando eu saí, tipo assim, não tem nenhum produto mais na esteira. Tudo embora. Foi tudo embora. Aí ele dá um counter down para decrementar. Eu conto para saber quantos produtos eu tenho dentro da máquina naquele momento, por exemplo. E é importante saber isso aí. Nossas máquinas têm. Eu preciso saber quantos produtos eu tenho em cima da máquina para saber qual que eu vou rejeitar, por exemplo. Eu não uso isso aqui, tá? Eu uso outra instrução. Mas poderia usar isso aqui. Tá? Counter up, counter down. E ele tem aqui, ó, counter up e down. Tu pode, ó, se pulsar aqui, ele conta, ele incrementa, e se tu pulsar aqui, ele decrementa. E aí,
esse cara aqui, ó, ele carrega o valor porque ele tem um valor de preset aqui, ó. Quando chegar nesse cara aqui, ele acaba acionando uma saída, certo? Que é qual saída? Deixa eu ver que eu não lembro. Aqui ele te diz qual o valor que ele tá, o contador. E quando a entrada LD for ativada, deixa eu ver aqui, ó. O contador crescente e decrescente incrementa o valor unitário a partir dos pulsos na entrada. O CU decrementa, né? Pulso da entrada, CD. A saída DO do contador é ligada quando o valor em PV for atingido. Ó. Que no caso é essa aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, se esse valor, se o contador chegar em 4, né? Tu programou ele em 4 e ele chegar em 4, ele ativa a saída. É simples assim que funciona esse cara. E aí nós temos um exercício aqui, ó. Desenvolver um programa em Ladder utilizando contadores, onde existe um sinaleiro com 3 cores, verde, amarelo e vermelho, que funciona da seguinte maneira, tá? Primeiro, ele deve contar até 3 e atingir este, liga o LED verde. Segundo, ao atingir o valor 6, ele deve ligar o LED amarelo. Terceiro, ao atingir o valor 7, liga o LED vermelho. E a última etapa, ao atingir o valor 8, ele deve zerar a contagem, desligar tudo e reiniciar o ciclo. Aqui a gente vai utilizar só o counter up. A gente fica pulsando ele. E aí, conforme ele vai chegando em certos valores, ele vai ligar os LEDs. E depois reseta tudo. Só que a gente vai usar vários contadores aqui, tá? Porque a gente vai usar vários contadores porque a gente não aprendeu os comparadores ainda. Mas a gente já pode discutir já os comparadores. Tu pode usar o comparador para fazer isso. Tá? Aí tu pode usar um contador só. Aí quando ele chegou naquele número, chegou no número que ele pediu aqui do exercício, né? A gente faz uma comparação, que é os comparadores. Já vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu ver, já é 11h40. A gente termina nos comparadores e depois tem outro exercício. Vamos lá. Comparadores. Instrução de comparação. Como que funciona? Simplesmente ele compara dois números e se a condição que tiver aqui for satisfeita, ele aciona a saída, certo? Ou seja, aqui igual, igual. O que é o igual, igual? Se o de cima for igual ao de baixo, dá essa condição. Se for diferente, isso não acontece. E pode ver que aqui é uma MW16 com a MW18 que eu estou comparando. São duas memórias diferentes, certo? Comparo elas, se elas forem iguais, aciono a saída. Maior. Se esse de cima for maior que o de baixo, dá a condição. Ó, maior. Maior ou igual. Se ele for maior ou igual ao de cima for maior ou igual ao de baixo, aciona esse cara aqui. Menor. Se o de cima for menor que o de baixo, pode ver que ele é menor, vai dando a condição. Até chegar no 20. Se chegar no 20 aqui, ele corta. Nesse caso aqui, né? Menor ou igual. Se ele for menor ou igual, tá aqui, ó, dá a condição. Aqui mais um exercício, tá? Aí a gente pode matar os dois numa só. A gente pode fazer esse exercício aqui, ó, utilizando contador e já utiliza os comparadores também. Porque senão a gente vai ter que utilizar vários contadores aqui para poder fazer isso. Se a gente não utilizar os comparadores. Então vai facilitar um pouco a vida já a gente utilizar os comparadores aqui. E aí depois esse exercício vai ter que ficar para casa. Esse aqui. E esse aqui a gente já pode começar a fazer agora. Beleza? A gente encerra hoje. Mas a gente pode começar a gente tem 20 minutinhos aqui para fazer esse exercício aqui. E aí fica esse aqui para casa. Aí depois eu vou fazer um vídeo só de correção desses exercícios. Explicando cada um. Fico devendo isso para vocês, beleza?
Então, e tu vai estudar, porque tu não estudou ao passado. Vê, porque vai te ajudar, tá? Bora? Que eu interrompo a aula de hoje e foi. Já era. Depois eu vou gravar dos exercícios.